Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo dessa quinta-feira. Uma quinta importante para o Vasco, pois hoje à tarde, no CT Moacir Barbosa, se iniciou a preparação para o Clássico dos Milhões. E como está presente na capa deste vídeo, definitivamente essa é a situação. Este Vasco e Flamengo, de depois de amanhã, de sábado, dia 9 de março, será muito mais do que apenas um Vasco da Gama e Flamengo. Será um Vasco com um tabu de 32 partidas tendo apenas 2 vitórias. Será um Vasco há 2 anos sem vencer o seu maior rival. Será um Vasco que vem de 2 goleadas acachapantes, de 5-1 e 4-1. Será um Vasco que precisa vencer, que precisa mostrar que é o Vasco da Gama. E para isso, tem que se preparar. A gente vai falar muito e exclusivamente sobre esse Vasco da Gama e Flamengo. Um vídeo que não tem script, um vídeo que não é de notícia, um vídeo que é mais de troca, de resenha, de sentarmos, conversarmos e falarmos sobre esse Vasco da Gama e Flamengo. Entretanto, rapidamente aqui, antes de começar esse vídeo, tá? Antes de deixar todos vocês aí muito bem informados, né? Sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do Torcedor Vascaíno. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão às 7 horas da manhã, o Fala Gigante pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante pela parte da noite. Fechado? Vambora então, sem muita enrolação, né? Falar logo do nosso Vasco da Gama. Pois depois de amanhã, meu amigo, eu acho que o Vasco da Gama terá uma partida importantíssima. E todos nós já sabemos disso, né? Todo Vasco e Flamengo é um jogo importante. Eu, desde pequeno mesmo, né? Desde criança, eu aprendi que o Vasco da Gama e o Flamengo é um jogo à parte. Nem um jogo em si, né? É uma final à parte. Todo Vasco da Gama e Flamengo é uma final. É uma partida que dentro do Vasco da Gama sempre, infelizmente nesses últimos anos sim foi diferente, mas sempre foi tratado como uma grande final. Vasco da Gama e Flamengo é dessa forma. E no sábado, eu acho que o Vasco tem muito mais do que uma final. O Vasco, ele entra em campo contra o Flamengo com a sua história, com o seu respeito, com a sua tradição em xeque, tudo isso em xeque. Hoje, infelizmente, o Vasco da Gama, por tudo que aconteceu nesses últimos anos, ele não é mais respeitado pelo Flamengo e pelo torcedor flamenguista em sua totalidade. O flamenguista em si, o torcedor flamenguista médio, ele olha para o Vasco e vê do outro lado um clube gigante, vê do outro lado o seu maior rival, mas vê do outro lado um clube que não mais faz frente. E exatamente por conta disso, a rivalidade ainda existe, mas ela está muito pequena. E é surreal, porque talvez o que seja mais importante para o Flamengo seja o Vasco da Gama. Eu não tenho dúvida que para um Vasco forte é necessário um Flamengo forte. E para um Flamengo forte é necessário um Vasco da Gama forte. Porque essa rivalidade, meu amigo torcedor, ela não é uma rivalidade em âmbito estadual. Não é uma rivalidade do Rio de Janeiro. É uma rivalidade nacional, uma rivalidade, perdão, mundial. Um Vasco da Gama e Flamengo com os dois times bons, ele para o Brasil. Ele para o Rio, ele para São Paulo, ele para o Espírito Santo, ele para Manaus, ele para o Brasil todo. Então eu não tenho dúvidas que para o torcedor flamenguista em si também é muito angustiante ver o seu maior rival de uma forma desprezível. E meu amigo, desculpe ser duro, essa hoje é a realidade. O flamenguista ele vê o Vasco da Gama de uma forma desprezível por tudo o que aconteceu nestes últimos anos. E diante de tudo isso, diante do que eu coloquei na capa para vocês, o Vasco da Gama, com esse, infelizmente, tabu de 2 anos sem vencer o Flamengo, a última vitória aconteceu em 2023, no Carioca daquele ano, 2 anos sem vencer o seu maior rival. A sequência de 32 partidas com 2 vitórias apenas do Vasco.
Duas goleadas nesse período, no ano passado, né? Uma goleada que o Vasco sofreu no placar de 5-1, salvo engano, ou 6-1, e uma outra goleada no placar de 4-1. O Vasco da Gama, infelizmente, assim, jogou a rivalidade com o nosso maior rival no lixo. Mas sábado é o dia. Diante de tudo isso que eu tô trazendo a vocês, diante de tanta vergonha, diante de tanto fracasso, diante de tanto apequenamento, sábado é o dia dessa história dar uma virada de chave. Sábado é o dia do Vasco mostrar que ainda é o Vasco da Gama, que o respeito ainda continua, que nada mudou. Muito pelo contrário. As coisas continuam da mesma forma que sempre foram. E eu espero, sinceramente, que esse elenco, que esse grupo, trate o jogo de sábado contra a equipe do Flamengo como o jogo mais especial da vida desses atletas. Sim, eu vejo o jogo de sábado contra o Flamengo uma partida mais importante do que foi a semifinal da Copa do Brasil do ano passado. Posso estar falando besteira? Perdão. Posso. Mas eu, Lucas, vejo dessa forma. Não tá mais em xeque uma partida, uma classificação. Está em xeque a honra do Vasco da Gama. Se o Vasco perder pro Flamengo, será mais um carimbo de que essa rivalidade acabou. Agora, se o Vasco da Gama ganhar do Flamengo, vai ser uma força que esse elenco vai ganhar em si, como grupo, como união de grupo, como força mental, confiança, que o Vasco da Gama não vai ganhar se vencer qualquer outra partida no ano de 2025. A confiança que esse grupo de jogadores ganhará se vencer o Flamengo e passar para a final do Campeonato Carioca em cima desses caras no sábado, não vai ganhar de nenhuma outra forma durante a temporada de 2025. Nenhuma outra forma. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, eu parei o vídeo aqui rapidamente para te pedir um favor e te deixar um recado, né? O recado é o seguinte, para você que está curtindo o vídeo, né? Chegou aqui pela primeira vez, está aqui, eu tenho convicção que você gostou muito do nosso conteúdo. Então, desde já, se inscreva. Sua inscrição é de suma importância para o nosso crescimento. Entretanto, venho pedir um favorzaço para vocês nesse momento, que é o quê? Tivemos esse feriado de carnaval, nosso canal parou de postar alguns vídeos e o YouTube tá dando aquela segurada no nosso conteúdo. Então você que curte o canal do Gigante Vasco, você que gosta do nosso conteúdo, larga o dedo aí no like, deixa o seu like nesse momento aqui embaixo, né? O like, o joinha, o gostei, várias formas diferentes de ser chamado para que o YouTube volte a divulgar o nosso conteúdo. É apenas isso que eu te peço. Larga o dedo no like, no joinha, aqui embaixo, se inscreva e fiquem aí com o vídeo agora. Interrompi no meio, mas já tá voltando aí com tudo para você acompanhar, né? Esse boa noite gigante. Valeu, rapaziadinha, fui. Fiquem aí com esse vídeo. Sim, pode parecer loucura, mas é a grande realidade. O Vasco da Gama, passando pelo Flamengo neste próximo sábado, ganhará uma confiança muito grande para a temporada de 2025. Essa partida do próximo sábado, de depois de amanhã, contra a equipe do Flamengo, será um jogo que vai mudar a mentalidade desse grupo. Será uma partida que vai fazer com que cada jogador entenda o seu tamanho passando pelo Flamengo. Será uma partida que até para a imprensa nacional vai tirar o Vasco da Gama de um patamar de clube que hoje eles colocam que vai disputar para não cair, de um clube que vai disputar lá na parte de cima da tabela. A gente sabe como funciona a imprensa com relação ao Flamengo. Então, automaticamente, se o Vasco eliminar os caras, pode ter certeza que o Vasco da Gama se colocará em um nível, em uma prateleira maior dentre os clubes que disputarão a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então a partida que está na mesa, a honra do Vasco da Gama, para quebrar esse tabu, quebrar esse período horroroso que o Vasco da Gama vive. Será uma partida que terá na mesa também essa situação de a confiança aumentar e de colocar-se, eu falo colocar-se, os jogadores se colocarem, o Vasco se colocar em uma outra prateleira de competição no futebol brasileiro. Então é uma partida ímpar para esse elenco do Vasco da Gama. É uma partida ímpar para essa diretoria. E tá aí na capa a figura do Pedrinho. E eu poderia ter colocado na capa a figura também do Felipe, que é o coordenador técnico, do Luizinho Quintanilha, que é auxiliar,
do Carpegiani, que é filho de um ilustre goleiro que passou na história do nosso Vasco, que trabalha também na comissão do Vasco da Gama. Poderia botar a imagem desses caras, porque são profissionais e ex-atletas que, quando estiveram em campo, sabiam muito bem o tamanho dessa rivalidade Vasco da Gama e Flamengo. E eu tenho certeza que tá muito dolorido pra nós. Tá muito dolorido pra gente. Tá dolorido pra mim essa sequência do ida contra o Flamengo. Tá dolorido pra você, tá dolorido pra todo torcedor vascaíno. Mas eu não tenho dúvida que não tá mais dolorido pra mim do que está no Pedrinho, do que está pro Felipe. Sabe por quê? Pela diferença da seguinte forma. Eu e você, a gente pouco pode fazer. Eu pouco posso fazer. Eu posso vir aqui, eu posso reclamar, eu posso chiar, eu posso gritar, eu posso pedir mudanças, eu posso pressionar, eu posso fazer minha parte, mas o que vai mudar? Você, vascaíno, de arquibancada, você pode ir pra arquibancada, reclamar, gritar, chiar também, fazer a tua força. Mas o que nisso vai mudar? A gente não tem força para mudar o Vasco. Mas o Pedrinho tem. O Felipe tem. Então, eu creio, né? Eu imagino e eu espero que não esteja mais dolorido e mais doído esse período de seca no Clássico dos Milhões para o Vasco da Gama em mim. Então, assim, não esteja tão doído para mim do que está para eles. De verdade mesmo. Eu espero que todo esse sentimento, ele venha a ser utilizado de uma forma positiva para que no sábado esse elenco entre de uma outra forma, com uma outra postura. Se tiver que ter bicho, tenha bicho. Se tiver que botar aí 4 milhões na mesa e dar pro grupo e falar, ó, se vocês passarem, vão pegar essa grana e dividir entre si, coloque na mesa. É uma final à parte. É um outro jogo. É Clássico dos Milhões. Eu espero sinceramente que esse elenco honre um clube do tamanho do nosso Vasco da Gama com uma rivalidade que infelizmente nesses últimos anos foi deixada de lado. Eu espero que esse elenco honre os torcedores que estarão presentes no setor sul depois de amanhã para apoiar o Vasco da Gama. E espero que esse elenco deixe o torcedor vascaíno feliz. Porque eu não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. Será um ano de felicidade para nós. Será um ano bom para nós. Eu tô com esse feeling, tô com esse sentimento. Mas eu não tenho dúvida que esse elenco não tem outra forma de deixar o torcedor vascaíno feliz do que se não passando pelo Flamengo nesse próximo sábado. É o jogo da vida desses caras. É o jogo da vida desses caras. Um jogo que muda o clima. Um jogo que muda histórias. Um jogo que muda uma temporada. Um jogo que transforma um jogador simples em um ídolo no meio da torcida. Esse é o Vasco da Gama e Flamengo. Esse sempre foi o Vasco da Gama e Flamengo. Então chegou a hora. Vencer os caras por 2-0, como o próprio Nuno Moreira falou, não é nenhum bicho papão. Muito pelo contrário. É algo muito real e muito tranquilo de acontecer. E é isso, meu amigo. Eu fico por aqui. Depois de amanhã é dia. O elenco hoje iniciou a sua preparação. Amanhã terá o último dia de treino. 5h45 no gramado do Maracanã. Vasco e Flamengo estarão se enfrentando no jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca. Creio que não haja novela melhor, não haja cena melhor do que pegar o Flamengo, passar por eles, se classificar em cima deles, pegar o Fluminense na final e ganhar dos caras também. Não há nada melhor no início de ano do Vasco da Gama que se não ser desenhado dessa forma. Eliminar o seu maior rival nas semifinais, quebrar um tabu e chegar à final do Campeonato Carioca e vencer o nosso maior freguês, que é o Fluminense Futebol Clube. É desse jeito que a gente espera que aconteça. E só depende dos jogadores do Vasco da Gama. Tá animado? Deixe a sua opinião aí nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo para fechar essa quinta. E amanhã às 7 horas em ponto a gente volta com o nosso Acorda Vascão. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva. E como a gente sempre fala aqui no canal, saudações vascaína.